né? Ele é mais profundo, ó. Ele entra, ele é mais profundo do que o orifício dele, do que o diâmetro da lesão. Mais profundo, ó. Diâmetrozinho. Olha isso aqui. Beleza? O que mais? Termina em fundo cego. Se ela não transfixar, ela vai terminar, né? Quando você parar de enfiar esse instrumento. E ela pode ser transfixante e o orifício de saída é interessante, ó, semelhante ao de entrada. Na minha aula eu usei uma massinha e eu fiz essa perfuração de entrada e aí dava até para ver pela luz, né, o orifíciozinho, o trajeto dela dentro daquela massinha de brincar aí de crianças. Rapidamente, olha o que nós temos. Aqui, várias lesões pontiformes, ó. Esse cara provavelmente ele pode ser um usuário de droga. Possivelmente. Olha o que acontece. Pode ter necrose dos tecidos. Seja principalmente por produtos contaminados. Geralmente esse cara aplica aí drogas. Olha nos presídios. Os caras fazem instrumentos perfurantes, ó. Perfurantes. Eles vão afiando a ponta de instrumentos, como por exemplo de facas ou alguma pedaço metálico, uma barrinha metálica, que é para dar estocadas no seu inimigo. Meus jovens, eu vou passar aqui para vocês agora os instrumentos cortantes. Você já sabe quais são os instrumentos cortantes? Vamos lembrar da faca, da navalha, né, de um caco de vidro, de uma lâmina de vidro, que você pode cortar, a lâmina metálica também. Mas nós vamos ver agora as características da lesão. Quando você desliza um instrumento cortante, você faz uma pequena pressão. Então, neste caso aqui, no braço, por exemplo, é um corte, vamos usar esse termo, uma lesão comprida. Passa aqui no peito, ela é comprida, ela é longa, ela é grande, só que ela é superficial normalmente. Ela não é tão profunda. Portanto, diferente do instrumento perfurante que prevalece a profundidade do que o comprimento, do que a sua própria dimensão, já no cortante é o contrário. No perfurante, praticamente não temos hemorragia externa. No cortante, bastante hemorragia. Professor, o cara quando ele faz uma lesão incisa em alguém, ele tenta matar ou ele tenta só lesionar? Uma lesão corporal. Pensa assim, então uma briga de bar, o cara fala assim, eu não vou matar, mas eu vou judiar daquele cara. Ele quebra uma garrafa de vidro, por exemplo, e passa no cara. Certo? Ou ele pega uma faca e desliza com pressão. Ele tentou matar? Depende. Se ele deu no braço, se ele deu, por exemplo, na parte externa da coxa, né? Ele não tentou matar, ele tentou lesionar. Mas e se ele fizer isso no pescoço? Ah, no pescoço muda, porque nós temos aqui vasos com grande calibre e a pessoa morre principalmente por hemorragia ou por embolia. Então, as lesões incisas, braço, perna, nas costas, elas não têm assim aquele ânimos, né, homicida, mas mais de lesão corporal. Porém, no pescoço, na nuca, aí o cara tentou realmente matar o outro, tentativa de homicídio mesmo. Ou homicídio, não só tentado, mas consumado. Os cortantes, eles são diferentes. Os cortantes, eles atuam, vamos dizer assim, em linha. É uma lesão linear. Claro que é uma representação apenas esquemática. Mas quais são as características dessas lesões? Regularidade e nitidez das margens e bordas da lesão, certo? Da lesão. Hemorragia quase sempre abundante. Pode ser uma forma de choque hipovolêmico. Se a pessoa sangrar muito, ela pode morrer por choque hipovolêmico. Predomínio do comprimento sobre a profundidade, eu já mencionei. E afastamento das bordas da ferida, mais acentuadas nas lesões pós-morte. Por que isso? Quando eu faço essa incisão, as bordas abrem. Só que, por reação vital, o nosso corpo quer nos preservar dessa perda de sangue. Então ele tenta coaptar, certo? Ele tenta fechar a lesão. Num morto,
essa lesão ela é até maior. Não tem essa retração, não tem essa resposta vital. Então isso é importante para o médico legista, para ele compreender se a lesão foi feita em vida ou pós-morte. Eu vou trazer uma imagem, porque existem nomes muito importantes e aspectos muito importantes de uma ferida incisa, de uma lesão incisa, e você tem que saber. Dê uma olhadinha. O ponto de saída da ferida incisa é chamada de cauda de saída, cauda de escoriação ou cauda de rato. Por quê? Olha isso aqui, ó. Esta lesão, ela foi feita do lado A para o lado B, do sentido A para B. Por quê? Porque aqui ela está mais superficial e aqui ela está mais profunda. Olha a profundidade. Quer dizer que quando eu vou fazer o golpe, eu aplico uma pressão inicial mais forte aqui e depois eu vou retirar o instrumento. Então veja, estava mais fundo, quando eu retiro, eu simplesmente causo uma escoriaçãozinha aqui na minha pele. Isto é importante, muito importante para determinar como foi feito o golpe. Por quê? A gente pode usar essa direção da lesão numa simulação ou saber em que lado estava o agressor, de que lado que ele desferiu o golpe. Então isso tem muito aspecto importante na criminalística também e também no estudo da medicina legal. Então vejamos, quanto mais profundo significa a ação inicial do instrumento. Aí você vai diminuindo a pressão até remover. Aqui praticamente só lesionou a pele. Isso é a cauda de saída, é a cauda de escoriação. É desse jeito que você vê por cima. Olha que bacana a lesão, ó. Os bordos são regulares, ó, regulares. Existe praticamente uma simetria nesta lesão. Aqui é a área de entrada. Como que eu sei? Um dano mais profundo. Uma visão de perfil e uma visão superior do mesmo tipo de lesão. Beleza? Então vejam, falando rapidamente, um instrumento ele pode ter uma certa profundidade. Ele pode fazer uma lesão numa certa profundidade, mas vamos supor, vamos pegar aqui uma faca, mas poderia ser também um perfurante. Vamos supor que eu pegue esta faca e eu tenho aqui 20 centímetros de lâmina. Eu posso enterrar essa faca até o cabo e o médico legista ele vai medir essa profundidade e falar, olha, tinha 20 centímetros. Então o instrumento tinha que ter necessariamente 20 centímetros de lâmina? Não. Poderia ter mais. Como assim? Poderia ter menos. Por quê? Porque se eu faço uma pressão com essa faca para ela causar uma lesão perfurante ou pérfuro cortante, numa região de órgãos moles, eu posso empurrar esse corpo para dentro. Por exemplo, eu pego essa faca e enfio na barriga de alguém. Na barriga nós temos um material mais frouxo, um tecido frouxo. Então eu posso empurrar mais e a gente chama isso de lesão em acordeon. Então, lesão em sanfona ou em acordeon, a lesão de Lacassagne. Vejam, de repente eu faço tanta força com esse cabo, por exemplo, ó, ele termina aqui, né, a lâmina termina aqui, mas pode ainda lesionar mais profundamente, porque eu fiz pressão nessa parte mole ou menos resistente que cedeu. Por que eu coloquei isso? Para você ficar esperto, porque vira e mexe aparece. Vamos ver algumas lesões? Tá aí. Observem, ó, bordas simétricas, né, regulares. Olha aqui que bacana. Professor, isso aqui é a cauda de escoriação? É, a cauda de escoriação. Aqui é mais profundo, ó, você vê o tecido mais interno. Aqui já é mais superficial. Ela vai meio que rampando assim, ó. Certo? Essa aqui é a profundidade. Então dê uma olhadinha aqui, ó. Aqui é mais profundo. Então começou daqui para cá. Tá certo? E aqui nós temos uma grande escoriação. Aqui é a mesma coisa, ó. O corte inicial se deu aqui e aqui é a cauda de escoriação. Olha aqui, ó, muito mais profundo e aqui é mais superficial, cauda de escoriação. Prosseguindo, nós vamos ver feridas especiais
E aí eu vou colocar o slide, mas eu vou dar ênfase a 3 tipos de lesões feitas no pescoço. Lesões de que tipo? Incisas, feitas no pescoço. Prestem atenção. Se eu fizer um corte nesta região frontal ou lateral, aqui, nome dessa lesão no pescoço, nome especial, ela é incisa, só que ela tem um nome especial chamado esgorjamento, ou esgorja, porque aqui ele fala, aqui é o papo, né? Tem muita gorja, papo. Aqui, esgorjamento. Se eu fizer o corte aqui na nuca não é onde está a gola da minha camisa, então o corte aqui na parte posterior da cabeça, do pescoço, degola. Degola, lembra da gola. E se eu fizer com tanta intensidade que eu vou desmembrar a cabeça do tórax, decaput. Você que estuda direito penal, direito civil, sabe que tem o caput, que é o artigo da lei. Caput é a cabeça da lei, do artigo. Então, decapitar, decapitar, tirar a cabeça. Esses nomes são muito importantes, mas existem outros também, esquartejamento, que é cortar em quarto, né? Separar os membros superiores e inferiores do tórax e do tronco, né? E nós temos lesões de defesa, de castração, empalamento, esvisceração, entre outras. Mas essas 3 vocês têm que saber. Dê uma olhada no slide, pode dar um print, beleza? E aí nós vamos seguir. Olha eu aqui, trabalhando num local em que houve uma degola. Olha aí, uma degola. Professor, esse corte foi na frente. Então você não pode falar que é degola. Muito bem, foi um esgorjamento. Esgorjamento. Olha o pomo de Adão do cara aqui, ó. Como que você vai falar que é degola, né? Belezinha? Então dá uma olhada nesta lesão. Foi feito visando matar o indivíduo. Tá certo? Eita, cara bonito esse, hein? Decapitação. Removeu a cabeça do resto do corpo. Esvisceração. Muito comum no Japão, né? O harakiri. O cara corta, as vísceras se expõem. Esquartejamento. Separar os membros superiores e inferiores, cabeça e tronco. Contundentes. Os agentes são aqueles que atuam por superfície. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Os líquidos é por jato, os gasosos por movimentação de ar. Eles vão atuar por pressão, explosão, torção, distensão, descompressão, arrastamento ou outro meio. Mãos, tijolo, automóvel, jato de ar, etc. Eu posso dar uma contusão dando um soco. Mas a polícia pode dar uma contusão no cara com aqueles jatos, aqueles caminhões de água nas manifestações. E você pode sofrer uma contusão numa explosão, por exemplo, de um artefato, deslocamento de gás. Então o blast vai gerar esse tipo de lesão. Pode gerar esse tipo de lesão. Aí, meus caros, cuidado que nós temos várias coisas para você saber sobre uma lesão contusa. Várias coisas. Normalmente ela não é uma lesão aberta. É uma lesão, uma ferida fechada. Certo? Uma lesão fechada, não é uma ferida que expõe. Mas pode acontecer também. Você toma um soco aqui, ó, MMA. Toma um soco, como aqui atrás tem osso, aqui o tecido é pouco, bate contra esse osso, dependendo do formato do osso, pode abrir a lesão. Ela não é incisa. Ela é contusa. O cara cai de um prédio, cai de cabeça, se arregaça todo, claro que vai abrir. Então ela pode ser aberta ou não, tá certo? Dependendo do tipo de instrumento, muitas vezes ela é aberta. Só que ela não é incisa. Por quê? As bordas são muito irregulares. Diferente de uma faquinha com gume bonitinho, que tem as bordas regulares, a contusa, quando você tem aberto, é tudo irregular. Estourou na porrada mesmo. Essa é uma linguagem bem simples. Você precisa saber alguns nomes que as bancas gostam de pedir. Então dê uma olhadinha. Escoriação. Apenas um deslizamento que vai lesar a superfície da pele. Não deixa cicatriz, se recupera rapidinho, é muito bacaninha. Equimose. Aqui nós já temos rompimento de vasos.
e o sangue vai se derramar. E ele se derrama e ele se infiltra nos tecidos. Muito bacana, porque é uma resposta vital. Vai criar uma rede de fibrina. Então isso é diferente de um livor de hipostases. Quando você tem dúvida, você corta o local. Se você encontrar o sangue todo coagulado, mas infiltrado nos tecidos, você joga um jato de água, ele não sai. Num livor, é só o sangue se escorrer, descendo, ele está solto, ele não está impregnado, porque é uma resposta não vital, é apenas gravitacional. Então você joga um jato de água e tira esse sanguinho dali. Beleza? Bossas e hematomas. Quando o derrame sanguíneo não encontra condições de se difundir e eles vão formar coleções localizadas. Professor, seria o galo? É. A rubefação normalmente é uma bofetada. Se eu der um tapa aqui no meu braço, vai ficar, é uma resposta vasomotora superficial. Então vai ficar avermelhadinho. Geralmente, quando você toma um tapa de alguém sem testemunha, não dá nem tempo de você ir na delegacia para prestar, a sua queixa. Por quê? Porque vai desaparecer. O legista não consegue ver isso. Por quê? Porque não teve uma lesão, certo? Foi uma lesão extremamente leve, mas é uma lesão, a rubefação. Só que ela é muito fácil de se recuperar. O indivíduo se recupera em poucos minutos. Mas a escoriação, não. A escoriação você já desnudou a derme. Olha, tirou a epiderme, deixou exposto a derme, ou exposta a derme. Então dê uma olhadinha. Geralmente, é aquele que a gente chama de ralado, Você caiu, ralou o joelho. O que vai acontecer aqui? Vai soltar aquele líquidozinho, com poucos dias isso aqui vai secar, vai formar as crostas, aquela casquinha. E que bacana que é isso para medicina legal. Dependendo do aspecto dessa casquinha, da crosta, se ela está muito firme, ou se ela já está ressecada, ou se ela está se soltando, dá para a gente estimar o tempo da lesão. Se o cara chegar lá, olha, o cara me bateu ontem, eu caí, me ralei, e aí o cara chega, tá ainda com a casquinha formando. Beleza, mas se ele falar, o cara me bateu faz 10 dias, e ele tá ainda com sanguinho aqui, tudo muito vermelhinho, e a casquinha, não dá, As coisas não batem. Quando a casquinha já está saindo, já foi mais dias do que quando ela está se formando. Então isso é importante para se analisar o lapso temporal da lesão. Vários aspectos contribuem para a gente analisar. Vamos falar de uma coisa muito importante, que é o espectro equimótico. Então estamos falando de equimose, que tem extravasamento de sangue, que se infiltra no tecido. É uma resposta vital. E se você continua vivo, o seu corpo vai ter respostas, ele vai reabsorver esse sangue que extravasou. E aí, ao remover esse sangue que extravasou, nós vamos ter a decomposição da oxihemoglobina. E sabe o que acontece? Nós vamos ter uma mudança de cor, tonalidade daquela equimose. Então, em vida, nós temos essa mudança de cor. Num cadáver, não. Num cadáver, não. E isso é muito importante para analisar algumas lesões em cadáveres. E até mesmo em vivos, tá? O cara fala assim, ontem esse cara me deu um soco no rosto. Ontem. Aí você vê, tá amarelada a equimose dele. Tá amarelado. Poxa, para amarelar, já se decorreu um tempo muito grande. É importante saber o espectro equimótico? Muito. É importante saber essa variação de espectro equimótico? Muito. Põe isso na sua cabeça. Essa é uma das coisas mais cobradas quando ele fala de lesão contusa. Ele quer saber o intervalo de tempo e a cor. Existem vários macetes, mas eu vou trazer um quadrinho para você. Primeiro dia, vermelho escuro. Segundo ao terceiro é violeta. Do quarto ao sexto, azulado. Sétimo ao 10º, verde escuro. 11º ao 12º, verde amarelado. Veja que vai clareando, Vai clareando.
Até o 17º dia, amarelado, e depois a tendência é desaparecer. Não é que você vai ficar branco não, tá? Vai voltar à sua cor original da pele. Pessoal, sem preconceito algum, tá? Pessoas negras ou de pele mais escura, isso fica mais difícil de ser visualizado. Isso é em branquelo, que nem a gente, né? Os ratos brancos da vida, que nem o Enzo. Toma aqui uma aguinha. Então dê uma olhadinha nesse espectro enquanto isso. Prosseguindo, eu vou trazer para vocês algumas equimoses que elas são muito importantes. Existem lesões contusas, equimose não, lesões contusas, que elas são chamadas de lesões com assinatura. Como assim? O cara assinou fazendo uma lesão nas costas do outro? Não. A lesão por assinatura é aquela lesão que você olha e fala assim, opa, dá até para saber que instrumento foi esse. Dá para saber que instrumento foi esse, professor. Como assim? Dá uma olhada nessas imagens. Você conseguiria saber o que aconteceu com essa criança? Conseguia? Então dê uma olhadinha. Percebeu que foi um tapaço aí com a mão aberta? Tapaço com a mão aberta. Vejam, portanto, que o instrumento foi a mão. Tá a assinatura, né? A marca dos dedos, as falanges. Vocês estão vendo que aqui nós temos duas linhas vermelhas que lembram o sangue, né? Isso aqui, geralmente, é dado por um cacetete. É chamado de víbices, segundo o professor Higino. Cuidado que prova para o Rio de Janeiro, ele diz que são faixas quase paralelas, recebe o nome de víbices. Olha isso aqui, ó. Um cadáver com essas ranhuras aqui. Isso aqui foi um pneu que passou sobre esse cadáver, certo? Olha aqui a marca dos cacetetes, né? Deixa eu pegar aqui um negócio, deixa eu voltar aqui para mim. Você imaginou se eu pegar esse martelinho aqui, ó? Tô apanhando aqui, né? E eu der uma pancada em alguém? Deixa eu ver se eu deixo aqui, ó. Só vou fazer a pressão. Então, se você encontra essa pancada, olha que lesão. Ele deixa as marcas justamente desses pontilhados, né, desses dentes. Então, isso é uma lesão por assinatura. Você sabe que é um instrumento. Por exemplo, se eu pegar esse garfo e eu der uma socada em alguém, quando eu tiro, eu fico com os dois furinhos. Então, dá para saber que foi um instrumento, né, característico. Isso é lesão por assinatura. Vamos ver a diferença aí, o que é bossa sanguínea? Tem o galo, né, a elevação da área. O sangue que extravasou aqui, os líquidos que extravasaram, eles não conseguem sair, porque atrás aqui na cabeça tem o osso, tá certo? Olha aí, ó, o machadinho, o martelinho de carne que eu disse a vocês, ó. Olha uma vítima que tomou um monte de pancada com esse machadinho de carne. Olha aí, acabei de mostrar. Algumas outras lesões contusas, eu só quero que vocês prestem atenção com essas definições. Articulação. Na articulação, nós podemos ter entorse, quando ocorre no ligamento, ou luxação, quando o osso sai da articulação. A fratura pode ser em qualquer lugar. Então, luxou, o osso saiu. Entorse ou torceu, foi com o ligamento a lesão. Então, o ligamento nas articulações. O ligamento, ele liga um osso ao outro, ele pode esticar ou romper total ou parcialmente. Recebe o nome de estiramento. Quando o osso sai parcialmente, você já viu que é luxação, mas parcialmente é subluxação. Quando o osso desarticula, é a luxação. E entorce quando o ligamento rompeu ou esticou. Quando luxa, tá? Nós vamos ter um entorse. Então, luxação quando o osso sai do local. Beleza? Olha aqui alguns casos de fratura. Uma muito famosa é essa do Anderson Silva. Como que elas podem se dar? Por compressão, tração, cisalhamento, torção ou flexão. O que é isso aqui, ó? Ação composta. Vocês estão vendo esse triângulozinho? Ó, ação perfurante, ação contundente e ação cortante. Essas são ações simples.
que nós acabamos de estudar. E o que é composta? É quando a gente junta perfurante com contundente, dá pérfuro contundente, porque ele perfura e contunde. Quando você tiver a junção da ação que corta e perfura, então ela é pérfuro cortante. Pérfuro cortante. É melhor do que corta perfurante. É pérfuro cortante. E quando você tem aquilo que corta e contunde, então ele é corto contundente, o instrumento, a ação. Então esse triângulozinho é o que nós acabamos de ver. Agora esse triângulo em branco é a junção de duas dessas, vamos dizer assim, ó, de duas dessas faces. Deixa eu usar talvez uma didática melhor. Isso aqui é ação A, isso aqui é ação B, ação C. Aqui nós temos AB, aqui nós temos B associado com C e aqui nós temos AC. Beleza? Por isso, composta. B. Aí, meus queridos, a gente já vai agilizar aqui a nossa aula. Por quê? Como você, espero que você já saiba essas ações, você deve saber agora quando a gente associa, como é que se dá e como é que é o instrumento e como é a lesão. Olha nesse